paz, hoje é 17 de junho de 2021, quinta-feira, está começando mais um Despertando com a Palavra. E hoje nós vamos falar sobre decepção. E decepção, desafio, né? O desafio da nossa vida depois que somos decepcionados é conseguir voltar a confiar nas pessoas. E por que nós nos decepcionamos, não é? Que decepção é essa? O que a Bíblia fala sobre decepção? Quem de nós pode dizer assim que nunca se decepcionou com alguém? Nós sabemos que a decepção ela faz parte da nossa vida, de cada um de nós. Todos nós nos decepcionamos uma vez ou outra na vida. Decepcionar-se, na verdade, é deixar-se surpreender pelo comportamento de alguém que a gente esperava, uma atitude que fosse de uma maneira e ela agiu de outra. Quando, por exemplo, uma pessoa age conosco dentro de um padrão ruim dela, não há surpresa, porque se a pessoa é ruim, a gente já espera que algo ruim saia dela. Então não há muita decepção, nós já estamos preparados quando as pessoas fazem exatamente as coisas de acordo com o que elas transparecem ser. Isso não nos surpreende e não nos causa decepção. O problema, ele se torna real, ele é grande quando a atitude da pessoa foge do comportamento dela, não é verdade? Quando aquela pessoa foge do padrão do seu comportamento, do comportamento esperado. Por isso, nós não podemos evitar, mas nós temos que ter maturidade, o nível de maturidade para aprender a lidar com essas decepções e não paralisar, porque a Bíblia está cheia de decepções, de histórias de pessoas que se decepcionaram. Elas se decepcionaram com Deus, com outras pessoas, decepções inter-humanas, né? Nós convivemos, nós nos relacionamos, então nós vamos nos decepcionar e decepcionar as pessoas. Sim, não é só você que é decepcionado, você também decepciona. Veja, quando a gente observa a história de Abraão, Agar e Sara, a gente só vê na situação de Sara. Em muitos cultos de mulheres vão falar que Agar humilhava Sara, mas gente, Agar era uma mulher. Mesmo ela sendo serva, ela foi tomada por mulher para poder gerar um filho para o seu senhor. E nossa, ela estava dando a oportunidade a ele sim, ainda que não fosse o filho da promessa, por erro deles de não esperar em Deus. Ainda que não fosse o filho da promessa, mas ela estava gerando um homem, ou um filho e homem, para um homem que tanto desejava ser pai. No entanto, instigada por Sara, a esposa, que depois que a deu, não é, por mulher para o seu marido, ele abandona Sara, expulsa Agar de casa, aliás, pelo pedido de Sara, expulsa Agar da sua casa e envia ela para o deserto, o que é pior, com seu filho, com a criança. E nenhuma Agar chorou e orou muito, e Deus ouviu a dor daquela mulher. Então, quando a gente olha, Agar, ela ficou profundamente decepcionada, tanto com Abraão quanto com Sara. Porque mesmo que ela fosse uma pessoa arrogante, talvez, que humilhasse a sua senhora, mas ela criou expectativa, ela achava que ela ia ter maior e melhor espaço. Nós somos mulheres, nós podemos imaginar isso, para quem é mulher. Samuel ficou profundamente decepcionado quando o povo exigiu que ele colocasse um juiz, porque ele já estava velho e que tantas e tantas outras coisas, não é dita em 1 Samuel no capítulo 8. E quando a gente vai ver, Davi, ele ficou decepcionado com sua esposa Mical. Não foi? Não é verdade? Ele ficou decepcionado com sua esposa Mical. E ela também ficou decepcionada, ela achou que o comportamento dele não era de um rei. E ele se decepcionou porque ele estava esperando, depois de tanta alegria, dele compartilhar a alegria, dançando diante da presença de Deus ali, com todo o seu povo, comemorando da volta, o retorno da presença de Deus no meio do povo. O que foi que ela fez? Ela criticou Mical, o seu marido, e Davi se decepcionou com ela.
porque ele estava esperando ser acolhido, que ela compartilhasse de sua alegria, e ainda assim ela não o fez. Quantos e quantos exemplos se a gente for citar aqui na Bíblia? E quantos de nós nos sentimos decepcionados? Mas veja o que a palavra de Deus diz em Jeremias 17, a partir do capítulo 5 até o 9. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Veja, a palavra de Deus diz que maldito o homem, não vai ter coisa alguma, maldito o homem que confia em outro homem, na humanidade que é mortal e cuja sua força, seu coração se afasta do Senhor. Mas bendito o homem, aquele cuja confiança está em Deus. Sabe por que nós nos decepcionamos? Porque nós esperamos demais do homem. A gente tem que perguntar isso. Então, por que nós nos decepcionamos tanto? Por que nos decepcionamos? Só se decepciona com as pessoas com quem a gente se relaciona. Quem não quer se decepcionar, não deve se relacionar. Mas como é possível, meu Deus do céu, a gente não se relacionar? Como é possível zerarmos qualquer nível de relacionamento? Nós não devemos e não podemos fugir de vivermos em comunhão, de vivermos em comunidade, de conviver. Aí nós devemos perguntar, então, por que nós nos decepcionamos? Primeiro, porque nossa visão está errada na natureza humana. Nós nos decepcionamos porque temos uma visão errada da natureza humana, como a palavra de Deus mesmo nos mostrou. E nós nos esquecemos que o humano vai decepcionar, porque não há bem nenhum dentro de nós. Que Deus diz, pior é o que está dentro de nós. Nós precisamos se voltar o tempo todo para Deus e esperarmos o melhor de Deus. Agar decepcionou Abraão porque ela humilhou Sara, mas Agar se decepcionou com Abraão porque ele só ouviu a Sara e a expulsou e a abandonou. Por quê? Porque ainda que ele quisesse um filho, mas ele amava muito sua esposa. Então Agar confiou muito em ser a mãe do filho de Abraão e esqueceu que ele era homem e humano. Nós temos uma visão errada da natureza humana. O homem, a natureza humana, nós vamos sempre buscar, na maioria das vezes, nossos próprios interesses, e daí não podemos criar expectativa uns nos outros. Aquele só vai fazer aquilo que lhe couber, que lhe fizer bem. E assim nós não podemos julgar os outros, porque se fosse o contrário, e aí como vamos fazer? Porque um outro motivo é que nós esperamos demais do outro. Nós queremos, uma das coisas que produz muita decepção é a expectativa que nós criamos no outro. Nós achamos que o outro vai ser perfeito e que vive em função de nos fazer o bem, nos causar tudo aquilo que nós precisamos, quando não é verdade. Quando não é verdade. Nós não podemos fazer isso, criar expectativa demais no outro, assim como os outros se decepcionam conosco, porque nós cometemos erros e vamos decepcionar os outros. Nós temos que aprender a conviver e a entender que perfeito, bom
poderoso, que faz coisas agradáveis para nós, somente Deus. Não devemos nos esquecer que nós também cometemos erros. Não é verdade? Que nós também cometemos erros. Nós devemos entender que nem sempre somos realmente decepcionados. Nós é que erramos em nossos julgamentos. Nem sempre a nossa decepção tem base na realidade. Várias vezes somos nós que criamos uma expectativa, nós julgamos demais o outro num patamar da qual ele nunca esteve. E daí nós agimos de maneira irresponsável, criando expectativa onde e em quem não deveríamos. Nós somos capazes de condenar as pessoas sem conferir o comportamento delas, sem compreender. Às vezes uma pessoa se magoa conosco diante de certas questões, palavras que foram proferidas. E elas reagem para se defender supostamente, entre aspas. E nós precisamos compreender essa reação. Assim como nós precisamos ser compreendidos também. Nós precisamos entender por que nós depositamos tanta confiança no outro. Primeiro, para a gente se livrar disso tudo, a gente precisa entender que nossa confiança tem que estar voltada para Deus. Porque aquele que confia no Senhor será como árvore plantada junto a águas, que suas raízes se estendem em direção a ribeiro. E essa árvore, ela não teme quando o calor chega, porque suas folhas estarão sempre verdes. Sua fé sempre estará alicerçada na raiz que vem de Deus. Por quê? Porque confia no Senhor e não deposita sua esperança e sua confiança no outro. Em nome de Jesus. Aprenda a lidar com sua decepção. Primeiro, evitar todas por completo não vamos, porque quando nos relacionamos, nós criamos vínculos afetivos e nós colocamos qualidades onde não tem. Nós criamos expectativas além do que aquela pessoa é capaz de nos dar. Então, se fortaleça em Deus em nome de Jesus e aprenda a lidar com suas decepções. E para diminuí-las e acabar, aprenda a direcionar suas expectativas para o Senhor, porque nele não teremos decepção. Ó Pai, é inevitável, Senhor, termos decepção. É inevitável não ter decepção. Sempre teremos, porque somos humanos e falhos. Pai, então, em nome de Jesus, nos fortaleça para aprender a lidar com esse desafio e confiar nas pessoas. Confiar de maneira que não depositamos expectativa além do que elas possam nos dar. Que possamos olhar para o lado humano, ó Deus, e nunca endeusar e nunca tirar a glória e o poder que é do Senhor e colocar no homem. Pai, quando ansiamos para que o Senhor venha usar pessoas a nosso favor, pessoas para nos abençoar, que primeiro saibamos como orar. Pai, usa a pessoa para nos abençoar, porque todo poder, Pai, vem de Ti. Eu espero em Ti, ainda que aquela pessoa seja usada para me abençoar, eu entendo que foi o Seu poder, que foi o Seu amor, que foi o Seu agir, que fez com que ela agisse com bondade e misericórdia para comigo. Ó Senhor, em nome de Jesus, dai-nos sabedoria para lidarmos com as decepções da vida, Pai. É o que nós Te pedimos, Te bendizemos e Te glorificamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Tenha uma excelente quinta-feira. Fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.